Fala aí, eu sou o João Vitor do Responde Aí e hoje vamos bater um papo sobre fontes de tensão e corrente e instrumentos de medição. Bora lá? Para começar, vamos dar uma olhada aqui nesse exemplo. Conectou-se um resistor de 200 ohms em uma fonte de corrente contínua de 5 amperes. Então a gente tem aqui o circuito com uma fonte de corrente contínua de 5 amperes e um resistor de 200 ohms. Qual é o instrumento de medição que deve ser usado e como ele deve ser conectado para medir a queda de tensão no resistor? Que valor o instrumento deverá indicar? Então, para a gente resolver esse modelo de exercício, a gente precisa falar um pouco sobre fontes de tensão e corrente e instrumentos de medição. Bora lá? Para começar, vamos falar sobre fontes de tensão. Qual é a principal função de uma fonte de tensão? É liberar, a corrente necessária para manter a tensão sempre constante. Então, olhando aqui o nosso circuito, a gente tem um certo resistor R e esse aqui é o roxinho da nossa fonte de tensão. A nossa fonte de tensão aqui, então, quando a gente coloca ela está entregando uma tensão V. E como a gente sabe, pela primeira lei de Ohm, V é igual a RI. Se eu quero manter a nossa tensão sempre constante, se a minha resistência aumentar, a corrente ela tem que o quê? Diminuir. E se a resistência diminuir, a nossa corrente tem que aumentar para essa tensão aqui sempre se manter constante. Um outro símbolo que pode aparecer aqui como fonte de tensão é esse daqui, em que a gente tem dois traços, um maior e um menor, onde o traço maior ele equivale ao polo positivo e o traço menor equivale ao polo negativo, indicando que aqui acontece uma elevação de tensão. Beleza? Agora a gente fala de fonte de corrente. A fonte de corrente, ela libera a tensão necessária para manter a corrente constante. Então, analisando o circuito aqui, a gente tem um certo resistor e aqui uma fonte de corrente. Essa fonte de corrente, ela libera aqui uma certa tensão que mantém aqui dentro a corrente constante. E a corrente constante, ela se mantém através do quê? Primeira lei de Ohm. Então aqui, I é igual a tensão dividido pela resistência. Então, se eu aumento aqui a resistência dentro desse circuito, eu tenho que aumentar a tensão para manter a corrente constante. E se eu diminuir a resistência, eu tenho que diminuir a tensão para manter essa corrente constante também. Beleza? Bom, agora vamos falar um pouco sobre fontes dependentes. As fontes dependentes, como o nome já diz, dependente, elas dependem de outras coisas. Então a gente tem basicamente o primeiro tipo de fonte dependente, que é a fonte de corrente, só que ela é controlada por tensão ou por corrente. Como assim? Significa que o valor da corrente entregue pela fonte de corrente depende de uma tensão ou de uma corrente do circuito. Então, vamos analisar aqui essa fonte. A gente tem uma fonte de corrente que é 0,2 V1 e ela depende dessa queda de tensão aqui V1. Então, essa daqui ela é uma fonte de corrente controlada por tensão. Ainda aqui, a gente pode ter também fontes de tensão dependentes. E as fontes de tensão dependentes é quando a fonte ela é controlada ou por tensão ou por corrente. Então, nesse exemplo, o valor da tensão nos terminais da fonte de tensão, elas são dependentes ou de uma tensão ou de uma corrente do circuito. Então aqui trouxe um circuito para a gente dar uma olhadinha. A gente tem aqui uma fonte o quê? De tensão. E essa fonte de tensão ela depende da corrente, porque ela é 10I, então ela depende de I. Então ela é uma fonte de tensão dependente da corrente. Beleza? Agora vamos falar um pouco sobre os instrumentos de medição. O primeiro instrumento que eu trouxe aqui é o amperímetro. Amperímetro vem de ampere. Ampere é a unidade de medida de corrente. Dessa forma, o amperímetro ele mede a corrente que passa por um ramo. E como então que eu posiciono esse amperímetro, simbolizado aqui pela letra A? Bom, esse amperímetro ele precisa estar conectado sempre em série. Dessa forma, toda vez que eu quiser medir a corrente que passa por um ramo, eu coloco esse amperímetro aqui em série nesse ramo. E a gente tem que tomar um cuidado. Esse amperímetro aqui, ele precisa ter o quê? Uma resistência interna considerada como nula, porque a gente não quer afetar aqui o nosso circuito, certo? Porque se aqui tiver uma resistência que não for nula, a gente vai interagir com essa resistência, ter uma resistência equivalente e vai dar alguma alteração aqui no valor da corrente. Então, a resistência interna desse amperímetro ela precisa ser considerada como nula e ele precisa ser conectado em série, ok? O segundo instrumento de medida que a gente trouxe aqui
é o voltímetro. Volts vem da unidade de medida de tensão. Então, o voltímetro, ele mede a tensão entre dois pontos. Se eu quero medir, então, essa queda de tensão, por exemplo, nesse resistor, eu vou colocar o voltímetro nesse ponto e nesse ponto. Dessa forma, o voltímetro ele é posto o quê? Em paralelo. Ele precisa ser conectado em paralelo e se ele, na verdade, por ele ser posto em paralelo, a gente não quer que ele interfira dentro do nosso circuito. Por isso, a resistência interna desse voltímetro ela precisa ser muito alta, para que assim não passe nenhuma corrente no voltímetro e não interfira aqui dentro desse circuito. Dessa forma, a resistência interna ela precisa ser considerada como infinita dentro aqui do nosso voltímetro, beleza? Bom, além do nosso voltímetro, a gente também tem o ohmímetro. E o ohmímetro, ele é basicamente um instrumento de medição que mede em ohms, ou seja, ele mede a resistência de um resistor. Certo? Esse resistor, observaçãozinha, ele precisa estar desconectado do circuito, certo? Para a gente poder medir aqui, ó, o ohmímetro, a gente precisa pegar o resistor e medir para saber qual é a resistência do resistor, certo? Ou então, se a gente precisar saber, por exemplo, uma resistência equivalente do circuito, a gente tem que tomar um cuidado de que não haja nenhuma fonte independente ligada ao circuito. Por isso, porque na verdade se a gente tem uma fonte independente ligada ao circuito, a gente pode ter uma leitura errada para o ohmímetro ou até a gente pode queimar o ohmímetro. Então a gente tem essas duas condições. A gente tem que tomar cuidado para que não tenha nenhuma fonte independente ligada no circuito ou então a gente vai medir o resistor separado do circuito, beleza? E o nosso último instrumento de medida, certo? De medição, na verdade, é o nosso voltímetro. E o nosso voltímetro, ele é, na verdade, a soma de vários aparelhos de medição. Ele é um voltímetro, um amperímetro, um ohmímetro e por aí vai. Eu trouxe aqui para a gente ver o nosso voltímetro. O nosso voltímetro tem aqui o nosso polo positivo, que liga no circuito, de vermelho. Nosso polo preto aqui, negativo, que liga no circuito. E aqui a gente regula para onde a gente quer encontrar. Ou em volts, ou em ohms, ou em ampere, ou em microampere. A gente vai regulando aqui, conecta no circuito, dependendo do tipo. Se for, por exemplo, aqui um amperímetro, a gente liga ele em série no circuito e ele vai dar o valor aqui da indicação no nosso painelzinho de qual é o valor da corrente, por exemplo. Então, o voltímetro ele é mais utilizado aí no dia a dia, principalmente no laboratório. Beleza? Bom, agora, para responder a nossa pergunta inicial, a gente queria saber, basicamente, como achar a queda de tensão no nosso exemplo lá inicial. Para a gente achar a queda de tensão, a gente vai fazer V igual a RI, certo? V igual a RI, isso vai dar para a gente aqui 200 ohms vezes 5 amperes, que vai dar para a gente 1000 volts. E se a gente tivesse que conectar o voltímetro aqui, como que a gente conectaria? Ele em paralelo. Então a gente teria que ligar aqui, ó, o voltímetro em paralelo. E a indicação que o voltímetro iria dar pra gente seria de 1000 volts. Beleza? É isso, gente. Esse vídeo te ajudou? Responde aí.